Nós vamos conversar agora com o gestor da Casa de Antônio Conselheiro, nosso amigo Pedro Igor, e também com a dona Aldenora Machado, que representa a SOBAN aqui no município de Quixeramobim. Vamos falar sobre uma atividade que vai acontecer na Casa de Antônio Conselheiro hoje, que vai falar sobre Libras e educação. E esse é o destaque de agora do nosso ponto de vista. Pedro Igor, dona Aldenora, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Tudo bem? Bom dia, Listênio. Bom dia, bom dia. Vou começar pelas mulheres. Dona Aldenora, tudo bem? Como vão as coisas? Pedro Igor, bom dia. Sempre generosa, né? Então, bom dia, Listênio. Bom dia a todo o nosso público que está nos assistindo. É sempre um prazer, Listênio, participar do programa Ponto de Vista, e hoje mais ainda, né? Eu sempre venho aqui trazendo convidados especiais, mas hoje muito especial, trazendo aqui, estando ao lado da dona Aldenora Machado, que é uma grande referência de mulher, de mãe, né, de gestora, que tem um trabalho super importante, não só em Quixeramobim, mas que se irradia por todo o estado do Ceará, chegando, inclusive, através dos seus filhos e da SOBAN Brasil adentro, né? Então, dona Aldenora, nossa admiração, nosso carinho, e hoje, muito especialmente, né, convidando, ela vai falar bem melhor do que eu, mas convidando todos para participarem da programação da Casa de Antônio Conselheiro, em parceria com a SOBAN, celebrando aí o Dia do Surdo, né, que foi no dia Setembro Azul, né, dia 26 de setembro, e a Casa de Antônio Conselheiro, celebrando também essa data. A Secretaria da Cultura, eles têm que ter se preocupado, criado, né, um GT de acessibilidade. A Casa de Antônio Conselheiro já tem realizado programações nesta dimensão da cultura do acesso, mas é sempre importante contar com parceiros, aliados, pessoas que têm a sensibilidade e o histórico que a dona Aldenora e a SOBAN têm nessa militância tão importante que é a da acessibilidade. Então a gente convida a todos para participarem da programação. A dona Aldenora vai falar bem melhor sobre, mas assim, já muito felizes de realizar uma programação tão importante no nosso equipamento. É isso aí, dona Aldenora. Falar sobre Libras e falar sobre educação, e numa semana tão importante, num dia tão importante que foi o último dia 26, é realmente muito significativo, e fazer esse convite especial para que as pessoas possam participar hoje, não é isso? Pois é, um bom dia a todos vocês. Agradeço aqui as palavras desse menino aqui que eu conheço desde pequenininho, desde a barriga da mãe, gente boa demais, né? Bom, Listênio, eu quero agradecer a oportunidade da gente trazer aqui esse convite, falar um pouquinho sobre essa importante reunião de hoje. É uma reunião, é uma palestra muito importante que vai mostrar para a sociedade, de um modo geral, as dificuldades, a vida, as lutas e conquistas de pessoas surdas nesse meio social em que a gente sabe que há muito preconceito, há muita desinformação, muita discriminação. E o palestrante, eu tenho a honra de dizer que é o meu filho, é o Rodrigo Machado, é um menino que tem uma história belíssima. Não é porque seja meu filho, eu sou mãe coruja mesmo, das mães que reconhecem realmente as possibilidades, né, e as capacidades dos seus filhos. Meu filho, eu consegui desde cedo ver a sua capacidade e lutei para que ele, dei a condição para que ele pudesse se desenvolver. E ele hoje é um palestrante nacional, até mundial, já deu aula, inclusive, em universidade do Panamá, no exterior. E tem uma história de muitas... Eu estava até falando agora recente com o Serginho, dele tem uma história construída com muitas etapas importantes de lutas e conquistas, que serve de exemplo para a sociedade. Eu até falando aqui que é importante que a gente divulgue esse evento, é importante que as pessoas passem a conhecer, porque a gente sabe que a desinformação é que leva, às vezes, o preconceito, às vezes, a discriminação. Porque eu percebo, já percebi muito durante essa trajetória, que as professoras, inclusive, professores diziam para mim, eu não tenho medo de chegar perto de uma pessoa surda, porque eu não sei conversar com ela. Então, muitas vezes, o surdo causa até temor, assim, por conta da comunicação, né? E hoje, esse evento, as pessoas vão ter a oportunidade de ver um surdo palestrando em alto nível, mostrando a sua trajetória, mostrando a importância da língua de sinais, e que ele só consegue fazer isso, só está conseguindo fazer isso por conta dessa língua de sinais que ele aprendeu muito novinho ainda, certo? Foi quase que a primeira língua. Então, diante do aprendizado dessa língua, ele conseguiu desenvolver o cognitivo, e é um surdo altamente capacitado, é um surdo que, só resumindo, o Rodrigo, ele fez
foi morar no Rio Grande do Sul, sozinho. Quando ele foi na busca de aprender essa língua com profundidade, eu tinha que colocar no colégio que realmente ensinasse na língua, porque ele já tinha sofrido. Meus filhos, eu tenho 4 filhos surdos, e, na verdade, eu tenho 7 surdos na família, porque eu tenho os surdos que são genro e nora, que são 3, e tenho uns 4 filhos. E todos eles têm uma história de muito sofrimento pelas salas de inclusão, salas de aulas inclusivas, onde eles estão ali presentes no meio de vários ouvintes, e que os ouvintes assistem a aula, assistem as palestras dos professores, as piadinhas, as conversas, e eles ficam sempre à parte porque eles não escutam, e não tem um intérprete, e ele não tem uma língua, porque muitas vezes as pessoas pensam, Igor, Pedro, que o surdo vai para um local, leva aquele surdo, leva o intérprete. Inclusive, mães, eu questiono muito, que mães dizem assim, dona Aldenora, eu estou ligando porque a escola não tem intérprete, e eu vou lutar, eu vou até falar com o promotor, com o Ministério Público, para dar a condição do meu filho ter um intérprete. Aí eu pergunto, ele sabe Libras? Você sabe Libras? Às vezes a mãe não sabe nem o A para se comunicar com o filho, mas ela quer um intérprete, que o intérprete com um surdo que não tem uma língua de sinais não vai adiantar em nada, né? Então, falta esse conhecimento. Por que a mãe diz isso? Porque ela acha que o filho indo para o colégio, que tem um intérprete, ele vai aprender tudo. Mas, primeiro, ela tem que achar que a pessoa, para falar, tem que ter uma língua. Eu sempre digo que a língua é condutora do conhecimento. Se você não tem a língua, você não vai desenvolver o seu cognitivo, né, os seus conhecimentos, você não vai. Então, a primeira coisa que nós temos que lutar, que é a minha luta constante, é que que as crianças surdas tenham acesso à sua primeira língua, que é a língua de sinais, que, infelizmente, diante de todas as lutas, diante desse Setembro Azul, que os surdos comemoram como uma semana de conquista, a gente ainda está lutando ainda, no tempo que eu, há 30, 40 anos atrás, lutava pela uma sala bilíngue, pela uma sala onde as crianças surdas aprendam primeiro a língua de sinais, para depois serem incluídas. Infelizmente, ainda isso é muito pesado. Diante de uma corrente que defende a questão da verbalização, do oralismo, né? Uma corrente, o surdo diz assim, eu quero aprender através da língua de sinais, eu quero ter a minha língua. Aí os ouvintes, professores ou pais, não, mas eu quero que ele fale a língua oral. E devido a esse embate dessas duas correntes, o surdo vem se prejudicando e muito, ainda hoje, né? Então, meu filho foi para o Rio Grande do Sul porque lá era um colégio bilíngue, que os surdos, desde criança, entravam lá já com professores na língua de sinais, e toda a equipe de profissionais da escola, do zelador ao professor, ao diretor, todos sabiam língua de sinais. Então, é por isso que ele teve esse grande desenvolvimento, porque ele teve um aprendizado na língua dele muito cedo. Meus outros filhos também tiveram, meus genros, todos esses meus surdos da família são professores concursados de Universidade Federal, UFCE, UFC. Mas, assim, a diferença com relação ao Rodrigo, esse que estudou fora, é bem grande por conta do aprendizado que ele teve bem mais cedo. Teve a oportunidade de aprender a língua de sinais. Rodrigo fez curso na Dinamarca, se aperfeiçoou em línguas estrangeiras, porque a língua de sinais, muitas pessoas pensam que é uma única, né, universal, mas não é. Cada país tem a sua. O Rodrigo fez um curso na Dinamarca, juntamente na escola, num projeto lá, que eram 15 surdos, cada um de um país, e no final desse curso eles teriam que saber a língua do outro. É por isso que o Rodrigo hoje ele é tradutor de línguas estrangeiras, de línguas e sinais estrangeiros. Quando tem um congresso grande no Rio, São Paulo, Brasília, que vem surdo do exterior, porque no exterior tem surdos formados, médicos, advogados, políticos, senadores, deputados, e muitas às vezes eles vêm para congresso, que você lembra aquele Brasil mais 20 que teve aqui, o Rodrigo foi o tradutor na época da Dilma. A Dilma estava falando, e quem estava traduzindo para os surdos do exterior, que estavam presentes, era o Rodrigo, na língua de sinais dele lá, dos estados americana ou francesa, certo? Então, ele é uma pessoa que se habilitou a tradução de línguas estrangeiras, língua de sinais. Ele fez um mestrado com muita dificuldade, porque morava aqui, teve que fazer morava em Fortaleza, tinha que fazer mestrado em Maceió. E você ter uma ideia, a etapa
muito difícil, que ele e a esposa faziam esse mestrado, e a esposa dele, com 10 dias que teve neném, teve que viajar para fazer a prova do mestrado lá, e ficaram indo toda semana. Eu estou dando esse exemplo para sirva de exemplo para muitos jovens que têm tudo nas mãos e não valorizam. Eles iam toda semana assistir aula em Maceió. Ela com o bebezinho amamentando, saíam daqui, pegavam um avião para Natal. De Natal, alugavam um carro, rodavam 300 quilômetros para assistir aula na universidade de lá. Passavam um dia na sala de aula, terminavam 5, 6 horas da tarde, pegavam o carro de volta para Natal, pegavam novamente um voo e dormia aqui em Fortaleza. E levava o bebê, porque ela amamentava, botava no carrinho ali, no bebê conforto, e ficava o bebezinho ali amamentando, e ela passou, o primeiro ano de vida eles passaram assim. Depois já conseguiram ter outras metodologias que eles conseguiram acompanhar através da aula virtual, né, e resolver. Depois ele foi fazer esse doutorado, ele fez doutorado em Santa Catarina, né, também com dificuldade, indo para lá assistir aula, morando só. Né? Foi muito difícil. Depois ele conseguiu essa bolsa, que ele passou numa seleção para uma bolsa na Alemanha. Passou um ano lá na Alemanha, concluiu o doutorado dele lá. Então, é só uma história de muitas etapas, e etapas significativas, exemplares, não é isso? Muito bem. Olha, ouvindo a dona Aldenora, vai passando muita coisa na cabeça, e como a vida de um surdo, ela é baseada, né, dona Aldenora, de muita luta e galgando essas conquistas aos poucos, né? Ô Pedro, falando sobre iniciativas de acessibilidade na casa de Antônio Conselheiro e também nessas políticas públicas que a gente tem visto com esses editais e com essas programações variadas e diversas que a gente já acompanhou aqui na casa de Antônio Conselheiro, isso se tornou uma política pública essencial, não é? Essencial, faz parte de todo o planejamento, pelo menos da Secretaria da Cultura do Estado, será que todo plano de trabalho e contrato de gestão tenham rubricas de acessibilidade. É, né? Uma política, inclusive, que vem sendo fortalecida desde o ano de 2015, né, desde a época do secretário Fabiano Piuba, e agora na gestão da secretária Luísa Sela, há uma determinação, através muito da participação da sociedade civil, e aí é importante esse depoimento da dona Aldenora, porque dizer também que o governo tem se preocupado com isso, o governo do Ceará, e tem trago a sociedade civil para dentro da construção desses planejamentos. Então, todas as ações de todos os equipamentos culturais, desde a Casa de Antônio Conselheiro, a Casa de Saber e Selva Aderaldo, os equipamentos de Fortaleza e do Cariri, eles possuem, por exemplo, em suas exposições, closed caption, legendagem, audiodescrição, mais recentemente janela de Libras, porque é uma forma de a gente universalizar esse acesso à cultura. Não adianta a gente falar sobre acesso à cultura, a gente falar sobre diversidade, se a gente não incluir as pessoas com deficiência. Então, é uma preocupação muito cara a Casa de Antônio Conselheiro fazer chegar a todas as pessoas, e isso, o resultado dessas ações, a participação efetiva da comunidade surda nas ações que a Casa tem realizado. Né? Eu falo muito do Daniel porque ele lidera, né, esse envolvimento da comunidade surda, ele então está sempre participando das ações, inclusive ele tem gravado com a gente as ações, ele mesmo tem sido protagonista de algumas atividades que a casa realiza, já participou. Eu lembro muito da emoção, por exemplo, do Oswaldo Costa, quando a gente fez uma leitura aberta do Antonino Peregrino, um livro dele, ainda no ano passado, por ocasião da abertura da casa, e o Daniel fez uma pergunta relatando sobre a experiência dele de leitor, né, porque ele leu o Antonino Peregrino, e eu lembro que o Oswaldo ficou bastante emocionado com isso, porque é uma forma de a gente fazer chegar essa universalização do acesso. A dona Aldenora, ela foi muito feliz quando ela conta o exemplo do Rodrigo, e a gente quer que a Casa de Antônio Conselheiro ajude a dona Aldenora a formar novos Rodrigos, a formar novas pessoas que tenham essa experiência, essa dinâmica. Né? A gente sabe da dificuldade que foi, né, e que tem sido ainda para a comunidade surda ter acesso, mas a gente sabe também das conquistas, né? E a gente quer que a casa seja considerada uma conquista valiosa nesse processo de integração através da cultura e da educação, Alistênio. Perfeitamente. Por favor. Complementando o que o Pedro falou, o Daniel realmente é um menino assim, muito ousado, muito, até eu digo, aventureiro diante da situação que ele vive, de dificuldade. Né? Inclusive, ele foi para Canudos, não sei se você tomou conhecimento, ele foi para Canudos e está fazendo a maior divulgação dessa viagem, que essa semana mais dois surdos vieram me dizer que iam viajar para Canudos no próximo mês. Eu disse, como é que vocês vão?
Daniel conhece, vai dizer que é importante que a gente vá conhecer. Então, isso é importante, essa abertura de portas, né? Porque, às vezes, o surdo ele não tem essa oportunidade, a sociedade não oferece, né? Eles são muito discriminados mesmo, ainda. Apesar de aqui em Xaramupim ter a diferença, nós somos diferença. O único município aqui do Sertão que tem 7 surdos, 6 já formados na universidade, fazendo pós-graduação, mais 2 se formando. E a gente fica muito feliz de ver que esses 6 surdos que se formaram aqui, que terminaram a sua graduação, estão sendo professores de Libras nas escolas, ensinando a língua de sinais para as crianças do ensino fundamental. Que isso é muito importante, porque nós temos certeza que, se todos os municípios fizessem isso, a gente ia ter o quê? Futuros adultos que não iam mais ter medo de surdo, que ia saber o que era um surdo, ia saber o que é a língua de sinais, porque muitas pessoas não conhecem. As pessoas dizem, olha aquela mímica. E aquilo ali, mímica é uma coisa, língua de sinais é outra, né? A gente tem que aprender convivendo com surdo, ou então fazendo cursos, né? Normalmente se aprende na convivência. E essa questão da acessibilidade, os surdos eles não saem, porque eles não têm essa acessibilidade. A acessibilidade para o surdo é a língua de sinais, porque é através da língua de sinais que eles se comunicam. Se eles vão para um evento, aí chega, vamos dizer, um encontro aí com um piadista, né? Uma pessoa que vai contar piada, vai fazer uma coisa engraçada, eles vão, mas eles vão entender o quê? Porque eles não sabem, eles não têm leitura labial, eles não sabem o que ele está falando. Então, para eles terem acesso, teria que ter um intérprete ali, para aqueles surdos que sabem Libras, acompanhar aquilo ali. É uma palestra, né? Eles vão para uma palestra, chegam lá, não tem um intérprete. Eles vão fazer o quê? A pessoa está falando, eles não estão entendendo nada. A gente quiser saber o que é o problema, é a gente ter essa empatia de se colocar no lugar deles. Poxa, eu vou ficar ali, vou fechar a televisão e vou ficar aqui 1 hora assistindo essa televisão para ver como é que eu me sinto no lugar do surdo, né? Porque exatamente essa dificuldade que eles têm é de chegar em algum canto e ter alguém que sabe a Libra. Por isso que nós estamos aqui nessa luta, e que Xaramubim é um exemplo. Nós temos mais de 500 pessoas que já fez Libras, embora não seja intérprete, mas já conhece a língua de sinais, e já dá assim, um suportezinho. O surdo, quando chega em qualquer local que tem alguém que sabe um pouco da comunicação, ele já fica radiante, né? Ele vai para um rodoviário, ele vai para um banco, ele vai para uma farmácia, pedir atrás, fica naquela dificuldade, tentando dizer o que estava sentindo, a pessoa não entende, aparece uma pessoa que sabe, faz para dizer, oi, eu conheço o livro, já fica uma alegria muito grande, né? Aí já se emociona. Então, isso é importante, o que nós queremos é isso, que a sociedade seja inclusiva dessa forma, que tenha assim, uma inclusão dupla, não só o surdo falando, só o ouvinte falando e o surdo só ali, que ele nem escuta, né? Não pode nem dizer, o surdo está escutando, não escuta. E dizer que os surdos, eles têm como aprendem normal, igual a nós, são inteligentíssimos, são capazes, né? Só que eles aprendem de forma diferente. A diferença que existe, né, do surdo é que eles têm uma língua manual, enquanto que nós que escutamos, falamos oralmente, né? E, aliás, ouvimos, aqui com nossos ouvidos, falamos verbalmente. Os surdos, eles ouvem com os olhos, têm uma visão assim impressionante, que eles veem tudo e falam com as mãos e falam a mesma mensagem, né? Se eu estou falando aqui, tem um intérprete, tem um surdo, o que eu estou falando aqui, o intérprete passa para ele está entendendo tudo, né? Agora, porque eles têm uma língua visual, né, manual, enquanto que nós temos a língua, né, auditiva e verbal. Aí a diferença é só essa, mas em termos de conhecimento, todos são iguais, dentro das suas, né, condições. A pessoa diz assim, nós precisamos de botar o surdo na escola regular, porque ele tem que ser tratado de igual. Olha só a compreensão. Tem que ser igual, nós temos que promover a igualdade. Aí o surdo diz assim, a igualdade para mim, eu estiver numa escola, que eu entenda tudo que está sendo me ensinado. É isso que eu quero. Assim como o ouvinte vai para a escola, e a língua lá é português, né, no caso aqui, ele está aprendendo tudo que está sendo falado, eu quero também uma escola onde eu aprenda tudo que seja ensinado. Perfeitamente. Ô, Pedro, vamos reforçar o serviço, então, de hoje. O evento começa a que horas? Como é que é?
a partir das 19 horas, na casa de Antônio Conselheiro. A gente pede para as pessoas chegarem um pouquinho mais cedo, porque a exposição vai estar aberta, a visitação, a exposição Bestiário Nordestino, com mediação dos nossos alunos do Núcleo Educativo. Então a exposição ela é toda e completamente acessível, né? Você já conhece. Então a gente convida as pessoas para participarem dessa atividade super importante, dessa palestra, em parceria, né, com a Soban, a partir das 19 horas na casa de Antônio Conselheiro. A expectativa é de casa cheia para a gente conseguir transformar essa data em um acontecimento especial que, claro, visibilize no mês de setembro, mas que seja uma política permanente durante todo o ano. Então você que está nos ouvindo agora, está nos assistindo, é convidado a participar dessa palestra Libras na Educação, uma trajetória de desafios e sucessos. O palestrante é o Rodrigo Nogueira Machado, filho da dona Aldenora. Você é convidado hoje às 19 horas, está na casa de Antônio Conselheiro. Gente, deixa eu registrar também aqui a presença no estúdio da nossa querida Zildete Salles, grande comunicadora. Zildete, muito obrigado pela presença aqui no nosso estúdio. Ô Pedro, me diga uma coisa, programação de mês de outubro, tem viagem a Canudos também nesse mês de outubro, né? Dia 5... De 5 a 8 de outubro, uma programação super especial em outubro, celebrando, né, a Romaria de Canudos. Então, semana que vem, né, o Brasil e sua turma Brasil já vão estar aí, né? Brasil Tour em comitiva a Canudos. Eu tive agora recentemente, também estarei participando dessa viagem novamente para a gente fortalecer essas relações Bahia-Ceará, na expectativa de a gente trazer o consórcio Nordeste para dentro dessa programação, também com formação, mês dos professores, mês das crianças. Então, mês de outubro, na casa de Antônio Conselheiro, está com programação cheia, em parceria com a ONG FANAC, né, já abrindo hoje inscrições para um curso de formação sobre Antônio Conselheiro, muito em breve nas nossas redes sociais, também nos veículos de imprensa, divulgando e socializando essa formação que para mim é histórica, né, e também fazendo ações da nossa programação musical, com as ações voltadas também para esse mês especial que se comemora o mês das crianças. Então participem, acompanhem as nossas redes sociais, no Instagram, @Casa de Antônio Conselheiro, e fique por dentro de toda a programação. Lembrando, Alexandre, que a Casa de Antônio Conselheiro é um equipamento da rede de equipamentos públicos e culturais da Secult Ceará, gerido em parceria com o Instituto Dragão do Mar. E tem um edital também do IDM que está aberto, inclusive conversei essa semana com a Lilian, né? Isso. ATAC, está aberto até a próxima semana. Até a semana ATAC que 2, vem, né? Essa edição, né, 2023-2024, voltada para espaços culturais. Então, você que tem um espaço, acesse o site do Instituto Dragão do Mar. O edital está super acessível, né, com uma comunicação super tranquila. Então, não perca essa oportunidade de fazer o seu espaço ser cada vez mais visibilizado com incentivo financeiro. Né? O IDM tem, dentro dessa política de inovação, de fortalecimento cultural, tem, né, gerido aí uma série de editais, enfim, incentivos para que esses equipamentos sejam cada vez mais fortalecidos. Perfeitamente. Dona Aldenora, muito obrigado pela presença. Depois vamos combinar uma hora aqui, um programa ou uma entrevista, ou seja lá o que for, que é para a gente fazer o ponto de vista em Libras, viu? Para a gente fazer se chamar aqui, não tem um apresentador falando, não, tem em Libras. E eu tenho muita vontade também de aprender. Vai botar nossa ajuda na comunicação. E também, quando tiver cursos novos lá na Soban, avisa para a gente para divulgar aqui, que eu tenho certeza que quem está interessado em casa vai poder querer se inscrever e ajudar ainda mais. Como é que faz para entrar em contato com a sociedade? Ana Almeida Machado Soban, como é que faz para participar, para ajudar, para colaborar? Por favor. Depois eu vou repassar aqui o telefone, porque a gente mudou de sede, inclusive para essa semana a inauguração da nova sede, e eu não estou nem com o endereço certo, aqui é ao lado do Censo, a rua 3 de junho, né? Eu não sei o número, onde a gente vai, e eu depois eu passo o telefone, que o telefone atualmente, quem é a presidente da Soban atualmente é minha sobrinha, Cristina, e eu repasso o telefone dela, ou dos meninos, do próprio Daniel, que faz parte, o Gideone, que é presidente da Associação dos Surdos, porque agora nós estamos com espaço, nós estamos aqui nessa casa, que tem espaço para a gente, que é onde a gente está reunindo a Soban, a Sociedade Beneficente Ana Almeida Machado, e a Associação do Surdo de Quixeramobim, que é a ASC. Então, o presidente da ASC é o Gideone Felipe. E agora que a gente está tendo a oportunidade de colocar eles num espaço que tem condição de receber as pessoas, um espaço que não é muito bonito, porque é uma casa já bem idosa, vamos dizer assim, a velha, mas tem um espaço lá atrás grande, que a gente vai fazer sempre momentos de conversa. Ontem teve uma roda de conversa muito boa, com ouvintes e surdos, onde os surdos vão estar lá, para quem quer treinar
A língua de sinais, tem muitas pessoas que fazem cursos, mas aquele curso, você sabe que você faz um curso de inglês. Se você não treinar muito, você esquece. Língua de sinais é uma língua, né? Se você não treinar, você esquece. Inclusive, eu quero até dizer que às vezes a pessoa confundem e chama assim, eu vou fazer um curso de linguagem de sinais. Não, é uma língua de sinais, né? Porque a gente não diz, eu vou fazer um curso de linguagem de inglês, de linguagem de português. Mas a gente, às vezes, fala porque é uma coisa tão pouco divulgada que as pessoas não conhecem, né? Perfeito. Então, quem faz curso de Libras, é importante que vá lá nesses espaços, marca com os meninos, hoje à noite vai ter uma roda de conversa, eu vou participar. E tem aquele debate, ontem foi maravilhoso, porque estavam lá os alunos do curso de Libras, um grupo de surdo, tirando dúvidas, conversando, dando a oportunidade deles treinarem a língua que eles estão aprendendo, né? E sempre é muito bom. Eu vou passar para você todas as informações, viu? Perfeito. E é bom que a gente faça isso mesmo aqui. Só reiterar, dona Aldenora falou da Associação dos Surdos de Quixeramobim, um papel extraordinário que eles têm feito, uma associação recente, mas que tem tido um papel primordial desse fortalecimento da SOBAN. E você falou do edital da TAC, lembrando também que os editais da Lei Paulo Gustavo também estão abertos, no incentivo do governo federal, que está sendo gerido aí pela Secretaria da Cultura do município de Quixeramobim, e só convidando os nossos agentes culturais para participar, lembrando do estímulo a também fazerem atividades com acessibilidade, incluindo nessa dinâmica de fato, universalizar esse acesso à cultura. Perfeito, perfeito. Inclusive, foram lançados essa semana os editais da Paulo Gustavo aqui em Quixeramobim, tem também os editais da Paulo Gustavo da Secretaria do Estado também, então aproveitem essa oportunidade também para inscreverem as suas ideias e os seus projetos. Gente, muito obrigado pela presença, tá? Eu agradeço demais, me disse obrigado pela oportunidade.